Bom dia, meus queridos. Vamos dar início hoje a mais uma aula de história falando sobre administrando a colônia brasileira e as suas capitanias hereditárias. Como nós podemos ver aqui no mapa, né? Foi como o Brasil foi dividido inicialmente em capitanias hereditárias. Mas aí o que era capitanias hereditárias? Eram esses lotes de terra que nós estamos vendo aqui, dividido de maneira, né, horizontal, que dividia o Brasil em terras com seus donatários, ok? Vamos conhecer mais um pouco sobre essa história. Administrando a colônia. As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus, franceses, holandeses e até espanhóis também. Mas a Espanha tinha aquele tratado de Tordesilhas, só lembrando para vocês que elas não poderiam invadir terras, né, achadas pelos portugueses naquela época. Pois esse tratado dividia as terras, né, de leste a oeste ao meio, né? A partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro para evitar possíveis invasões. Invasões que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Invasões francesas, invasões holandesas. Por que essas invasões? Aliás, na verdade, a preocupação dos portugueses, no caso da coroa portuguesa, era perder o território, porque essas invasões já estavam acontecendo, né? Invasões francesas, e principalmente os franceses já estavam acontecendo no território, porque eles vinham até aqui, como não tinha, como posso dizer, nada que indicasse posse, eles vinham para cá para pegar pau-brasil para vender na Europa, né? Vinham com seus navios, enchiam de madeira pau-brasil, voltavam para a Europa naquele tempo, né, já que a indústria têxtil estava bastante crescente, então eles utilizavam muito aquela tinta que eu falei para vocês para atingir esses tecidos, então estava sendo muito proveitoso. E estava tendo esse vamos dizer que seja roubo, né, mas o Brasil ainda não estava realmente todo colonizado, mas estava havendo esses furtos de madeira para o Brasil por outros países da Europa, certo? Para que eles ganhassem, né, bastante comércio e dinheiro com isso aí. Teve início o processo de colonização, só que antes do processo de colonização houve expedições guarda-costas, né? Depois vocês dêem uma pesquisada, vocês vão ver lá. Expedições guarda-costas eram expedições feitas por portugueses que vinham para o Brasil para tentar proteger o litoral dessas invasões. Não foi muito benéfica, porque o litoral Brasil ele é muito extenso, muito grande. Por ele ser extenso e grande, não tinham como eles proteger todo esse litoral. E aí deu então, a partir de 1530, o processo de colonização, ou seja, o povoamento. Assim ficava mais fácil, né, para proteger, porque ele ia povoar todo o litoral do Brasil, ou então grande parte dele, e povoando as pessoas, né, que estavam aqui, elas tinham o dever, que ganhavam essas terras, de fazer a terra produzir e também de proteger contra esses invasores, né? Ou seja, o povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território. Ou seja, vinham para cá, mas também tinham que fazer o território produzir para dar lucro à corte portuguesa, né? Em 1532, uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil, chamada Vila de São Vicente, que fica ali em São Paulo, né? A Vila de São Vicente foi a primeira vila e a primeira também cidade fundada aqui no Brasil. Bastante importante essa descoberta, né? Vila porque foi feito um povoamento, né? Como eu disse para vocês, a formação das cidades, já tinha explicado em aulas anteriores. As cidades foram formadas através de povoamento. Povoamento como? Fazia-se um povoamento, né? Criava-se tipo uma aldeia, né? Um povoamento, esse povoamento ia crescendo, se transformava em vila, essa vila ia se desenvolvendo e se transformava em cidade, né? E foi assim que aconteceu a formação da primeira vila e da primeira cidade aqui no Brasil, feita por Martim Afonso de Souza. As capitanias hereditárias. O que são capitanias? São aqueles lotes de terras, como eu tinha havido falando para vocês. Lotes de terra na qual foi dividido o Brasil. Hereditárias é algo que passa de pai para filho. Então, capitanias hereditárias eram capitanias onde eram nomeados os seus donos, os capitães,
E essas capitanias passavam de pai para filho, ou seja, depois que o pai chegasse a falecer, né, a capitania ela iria pertencer ao seu filho mais velho para dar continuidade. Ou seja, ela não passava para outra família, né? Era hereditária, passava de pai para filho e assim por diante. Para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes, conhecido como capitanias hereditárias. Ou seja, ela deu poderes para Martins Afonso de Souza fazer essa divisão. Né? E nessa divisão, Martins Afonso de Souza, como estava no comando aqui, né? Era o capitão Mor, como se diziam naquela época, o capitão Mor era o cara que mandava, né? Era o poder, era o que chefiava tudo. Então ele tinha esse poder. E por ele ter esse poder, ele teve o privilégio de escolher 2 capitanias para tomar de conta. As capitanias escolhidas por ele foram as capitanias de São Vicente, claro, a primeira que ele fundou, e depois a do Rio de Janeiro. E o seu irmão também teria o direito de escolher uma capitania. E o resto das capitanias eram divididas, né, por pessoas escolhidas pelo rei de Portugal, que tinham o interesse de vir morar no Brasil para fazer a terra produzir e também para protegê-la, né? Esses lotes foram concedidos aos donatários, em sua maioria ricos, comerciantes e nobres portugueses, porque as pessoas tinham que ter dinheiro para investir, né? Era um investimento. Tinham que ter dinheiro para viagem, tinham que ter dinheiro para mantimento, para ferramentas, para trabalhar aqui, para trazer famílias para morarem aqui, trazer pessoas para trabalharem aqui, para fazer a capitania produzir. No caso, né, o primeiro produto a ser não explorado foi o pau-brasil, mas a ser produzido aqui no Brasil mesmo, né, foi a cana-de-açúcar, né? Por isso que eles tinham que ter, os donatários tinham que ter posses, tinham que ter dinheiro, porque eles iriam gastar para fazer todo esse investimento, né? Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar, por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas do Brasil. Isso facilitava bastante, né, a proteção do litoral brasileiro contra os invasores, né, a produção de cana-de-açúcar no litoral, porque todo invasor que quisesse chegar pelo litoral, se visse instalada ali uma feitoria, né, uma vila, uma capitania, pessoas iriam defender o seu território com a ajuda dos índios, nenhum detalhe. Com a ajuda dos índios ele ia fazer essa proteção. E essa era a intenção maior do governo português, era não perder a colônia para outros invasores. E ele tinha que mostrar que a colônia pertencia a ele. De que maneira? Colonizando, né? Trazendo pessoas para morarem aqui, fazendo a terra produzir e dar lucros ao rei de Portugal. O governo geral. O que significa essa palavra governo geral, né? O processo de capitanias, com o tempo, verificou-se que não estava dando muito bom resultado. Brasil muito grande para ser administrado. Martim Afonso de Souza não estava direto no Brasil para estar administrando essas capitanias. Então, o que foi que aconteceu? O rei de Portugal resolveu, né, criar um governo geral na qual, né, as pessoas deveriam a obediência. O sistema de hoje de presidencialismo, né? Apesar do presidente não mandar totalmente no Brasil, né, que a gente sabe que os poderes dele são limitados. Né? Mas no governo geral não. O governo geral é o que ele falasse, o que ele empunhasse tinha que ser cumprido, né? Todos deveriam obediência a ele. Mas vamos lá explicar com mais detalhes o que seria isso. Muitos problemas com as capitanias prejudicaram o processo de colonização do Brasil. Alguns donatários, como nós sabemos, não fizeram os investimentos necessários e assim várias capitanias não foram ocupadas. Lembra que eu disse para vocês sobre os donatários? Que eles tinham que ser pessoas de grandes posses, né? que tinham que vir para cá, trazer pessoas para morar em tudo. Bom, tivemos donatários que nem aqui no Brasil pisaram. Fica ruim de administrar dessa forma, né? Como é que você vai administrar uma terra com pessoas morando nela ou mandar pessoas para cá sem nem aqui você pisar para saber como é que tá, né? Outros não quiseram gastar, né? Ter os investimentos que era para ter realmente, né? Com medo de fracassar e entrar em ruína, né, a sua riqueza. E com isso, muitas capitanias não progrediram, não deram certo. Né? E alguns donatários não fizeram esses investimentos necessários, como eu disse para vocês, e assim muitas capitanias não foram ocupadas e outras não progrediram. Além disso, muitos indígenas também
resistiram às ocupações naquela época, né? Outro enfrentamento, outra dificuldade grande que os donatários tinham era com os indígenas, né? Que eram os donos da terra daqui. Mas como eles estavam aqui explorando, né, invadiam território indígenas, então tinham bastante conflitos com esses indígenas, né? Que dificultava a colonização também, né? Eles lutavam, né, em defesa das suas terras, né, que até hoje foram tomadas, né. Dessa maneira, em 1549, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, chamada de Governo Geral, né, que era o governo centralizado que governaria toda a região brasileira. Salvador, a primeira capital do Brasil, né. Primeira cidade, nós vimos que foi a cidade de São Vicente, né. A primeira vila que se transformou em cidade foi de São Vicente, mas a primeira realmente capital, né, capital administrativa, foi Salvador. A sede do governo geral foi assim instalada na cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549. A capitania da Bahia. Tomé de Souza foi o seu primeiro governador geral e foi também encarregado de organizar a construção da cidade e da capital, né, Salvador. Aqui por baixo, nesse quadro, nós temos vendo mais ou menos um esboço de como era a cidade, né? A cidade de baixo, aqui, ó, certo? E aqui mais em cima, a cidade de cima. Até hoje lá em Salvador, se você tiver a oportunidade de visitar, né, vai ter a cidade de baixo, vai ter a cidade de cima, ligada, né, por um elevador, né, chamado, acredito que me falha a memória, é o Lacerda, né, que ele foi o primeiro elevador aqui no Brasil a andar, né, a se locomover de maneira vertical e horizontal, né, e é ele que faz a ligação da cidade de baixo com a cidade de cima, né, é um ponto turístico lá de Salvador. Mas vamos lá para a cidade. Ao perceber o território irregular da região, ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte alta da cidade. Por quê? Parte alta da cidade você teria uma visibilidade melhor, você teria mais proteção contra os invasores, né, para que eles chegassem até lá, eles poderiam, né, se precaver, poderiam guerrear de longe, né, de cima para baixo, dificultaria bastante, né, a invasão deles lá. Então as coisas mais importantes, os prédios mais importantes, todos ficavam na cidade de cima, na parte de cima, né? E os prédios e comércios menos importantes ficariam na cidade de baixo, onde era o porto também, né? Que os navios ancoravam lá na praia, né? Para levarem os produtos e pegarem também. Então, ao perceber isso, ele fez essa decisão. Ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte de cima da cidade, onde teriam maior proteção militar, enquanto as moradias e os comércios ficariam na parte de baixo, né, como a gente pode observar aí na imagem. Como foi dito aqui, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Aí tivemos Tomé de Souza, tivemos Duarte da Costa e tivemos Mendes de Sá. Tivemos outros também, mas esses foram os três primeiros e principais governadores gerais aqui do Brasil. E o interessante é que ali próximo ao colégio, que mora em Messejana, próximo ao colégio, né, do colégio ali, a gente descendo rumo a Washington Soares, a gente vai ver, né, os nomes e na ordem, né, o mais interessante é isso, na ordem dos governadores gerais lá para cima. Quem conhece a Avenida Mendes de Sá, a Avenida Mendes de Sá foi em homenagem a um dos governadores gerais, né. Aí nós temos, né, o Tomé de Souza, que foi o primeiro, aí depois a rua Duarte da Costa e em seguida a Mendes de Sá. E anteriormente a essas ruas, nós temos o nome de várias pessoas que fizeram parte da história do Brasil. Se você olhar direitinho, pegar o nome da rua e pesquisar, você vai ver, né? Temos a Pero Vaz, bem próximo ao colégio ali, né? Que é em homenagem, né, ao Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão. E assim por diante. Tem várias ruas ali no colégio que é em homenagem a muitas pessoas que fizeram parte da história do Brasil, né? Os seus protagonistas. E aqui fica a dica, tá? Dê uma olhada, quem mora ali por perto, dá uma olhada, dá uma pesquisada, que você vai ver a história que levou o nome de cada rua nesse trajeto que eu estou falando para vocês. E não só nesse trajeto, né? Eu acho que é Messejana quase toda, né? Como a Avenida Frei Henrique, Frei Cirilo, tudo
isso aí foram pessoas que fizeram parte da história do Brasil. Se você quiser aguçar a sua curiosidade, quiser dar uma pesquisada, né, passear nas ruas, anotar o nome e pesquisar quem foi, né, homenageado naquela rua, você vai ver uma coisa bem legal. É bem curioso, vai aguçar a sua curiosidade, você vai se divertir e aprender ao mesmo tempo, né, com a história. E aqui com vocês, encerrando mais uma aula de história. Não esqueça de rever várias vezes os vídeos para que você tenha uma melhor compreensão do conteúdo, tá? Mais tarde mandarei alguns textos complementativos do que nós estamos falando agora, principalmente da história, né, do nosso primeiro capitão que veio para cá, né, Martim Afonso de Souza. A gente vai estar falando sobre ele também, tá bom? Um abraço a todos.